Vamos começar falando sobre a formação do gabinete de Donald Trump, que continua a todo vapor. Segundo o jornal New York Times, o republicano segue a linha tolerância zero e estaria próximo de anunciar o nome de Marco Rubio, senador da Flórida, cotado para ocupar o cargo de secretário de Estado norte-americano. Rubio é conhecido por suas posições firmes em relação a países ditatoriais como China, Irã, Venezuela e Cuba. O Brasil, sobretudo o presidente Lula, também estariam no radar de Marco Rubio. O senador já chamou o presidente Lula de líder da extrema-esquerda. Ele também se posicionou contrário à suspensão da rede social X no Brasil. E para a gente falar sobre isso e esse início do novo governo Trump, essas primeiras indicações que vão sendo feitas pelo presidente eleito, temos um convidado agora aqui no Jornal da Oeste. Está conosco o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL aqui de São Paulo, para repercutirmos essa eleição de Donald Trump, os impactos aqui para o Brasil. Deputado, obrigado mais uma vez pela presença aqui. Boa tarde. Muito boa tarde, Vitor. Obrigado, amigos da Oeste, por estar me recebendo aqui. Ô, deputado, quais são as primeiras impressões e até sobre essa possível indicação do Marco Rubio como secretário de Estado, alguém que tem esse histórico de críticas às anomalias institucionais aqui no Brasil, a própria suspensão do X, vê isso como uma sinalização de que o governo Trump está determinado a restabelecer a ordem institucional aqui no Brasil, vai tomar medidas para favorecer também o Brasil na sua política externa, deputado? Certamente, olha, vamos só entender, essa função de secretário de Estado é quase que uma função política. E vai representar politicamente o presidente Donald Trump, à medida que o presidente não tem o tempo ou não tem a disponibilidade, talvez queira se arriscar num tema muito mais agressivo. Então, ele vai tomar uma postura, de fato, do que seria a política do Trump para qualquer tema que se relacione ao Estado norte-americano. Então, é muito importante que o senador Rubio seja essa nomeação, porque ele tem uma postura muito agressiva contra o narcotráfico, contra todas essas questões migratórias ilegais que acontecem nos Estados Unidos, foi usados para subverter o modelo norte-americano. Também ele tem uma postura muito conservadora com relação à família, a essa política woke que foi aplicada em vários estados, através até de programas federais. E ele tem uma visão muito alinhada com o que seria o antigo Partido Conservador, né, naquela linha do Ronald Reagan, que também está sendo resgatado agora com Donald Trump. Em relação ao judiciário, deputado, acredita que o governo Trump pode também atuar para coibir os excessos do judiciário brasileiro? Lembrando que tem aquela proposta, né, em tramitação na Câmara, já da atual legislatura, e que vai avançar agora para esse novo Congresso que foi formado com maioria republicana, que barraria, por exemplo, a entrada de magistrados que cometem abusos nos seus países e que cita nominalmente o Alexandre de Moraes, barraria a entrada nos Estados Unidos. Podem vir outras medidas. Acredita que o governo Trump vai usar a sua força política também para coibir os excessos do judiciário do Brasil, deputado? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida do porquê não. Então, tudo que estiver no escopo de ação unilateral do poder norte-americano será utilizado, claro que dentro de uma baliza da legalidade do direito norte-americano e também do poder do presidente da República. Então, isso é importante a gente notar. Tudo que for legalmente aplicável, na minha opinião, será usado e pode ir muito além do que somente cancelamento de visto. Pode ir também na questão de bloqueio de bens e influência até mesmo de outros países que estejam dentro da esfera de influência dos Estados Unidos, para que esse tipo de pessoa seja até criminalizado em outros âmbitos que não somente os Estados Unidos. Então, ele pode criar vários problemas aí. Lembrando, o país, Brasil, participa do FACTA, que é um acordo de transações financeiras mundiais, onde dá transparência a todo o que é dentro do sistema de plataforma SWIFT, tem que ter transparência absoluta. E o que acontece? O Conselho de Segurança da ONU tem lá os Estados Unidos como um dos países, um dos 5 países que tem direito a veto. E eles podem criminalizar, o Conselho de Segurança pode criminalizar esse tipo de prática que nós vemos aqui no Brasil. Se o Conselho de Segurança criminalizar através de uma influência dos Estados Unidos, eles automaticamente serão perseguidos como criminais. E só terão proteção no Brasil. Internacionalmente vão ter um problema grave. E o próprio Brasil terá que obedecer ao Conselho de Segurança e entregar esses criminosos. Infelizmente, nós assinamos esse acordo, viu? E foi com pressão aí do pessoal do próprio judiciário. Agora, quem sabe
essa faca pode cortar do outro lado e não seja tão bom para eles assim. Enfim, eu sou contrário a esses acordos internacionais que violam a nossa soberania, na minha interpretação. No entanto, assinamos o acordo por pressão desse conjunto. Muito bem. Agora eles estão aí com esse ônus na cabeça, nessa espada de Damocles aí na cabeça. Então nós vemos que existe sim intenções unilaterais que podem ser aplicadas. Os Estados Unidos pode usar sua força de influência nos demais países, o que eu acho que ele vai fazer. E na minha opinião, o poder de influência dos Estados Unidos é muito maior do que o poder de jura, né, e de facto que ele tem. Né? O poder, aliás, o poder de facto dele é muito maior do que o poder de jura, né? Esse poder de influência, de soft power. E eu acho que ele não vai querer ter o Brasil como inimigo. Esse é um grande ônus para os Estados Unidos. Não é uma grande valia ter o país Brasil do ponto de vista geopolítico. O Brasil como amigo, ele acrescenta uma certa tranquilidade. No entanto, o Brasil como inimigo é um peso muito grande. E o que está acontecendo? Este governo e este judiciário têm alinhado o país Brasil contra os Estados Unidos, contra o povo norte-americano, se alinhando a países ditatoriais, países com narcotráfico, países com terrorismo, países com declarações abertas contra os Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos realmente resolver criminalizar o governo brasileiro e todos aqueles que estão apoiando esse tipo de atitude anti-americana, ele tem um poder muito além do que o poder dele da caneta. É um poder de influência que pode afetar eles de uma maneira direta. Não vai mexer nas nossas instituições, vai mexer nos personagens que ocupam essas instituições. A mudança das instituições, isso cabe ao povo brasileiro e aos representantes do povo brasileiro, para fazer essas mudanças que são necessárias. Eu sempre pontuei que uma reforma do judiciário é para ontem, mas talvez haja um gatilho aqui de interferência individual aí em cima dos ministros, quem sabe isso acelera esse processo.